Olá a todos, bem-vindos a mais uma semana do nosso projeto. As palavras de Torá ditas nesse shiur serão Leilui Nishmat e elevação da alma de Ilana Bat Simcha Rivka Vechanania, Shetia Nishmatat Tzura B'Tzor HaChaim, que sua alma esteja ligada à fonte da vida, Hashem. Começamos Parashat Bo, que na realidade é uma continuação da Parashat Vayera que vimos na semana passada. Muitas pessoas têm uma pequena dica que Parashat Bo, a palavra Bo é Bet e Aleph. Bet, a numerologia dela é 2. Aleph, a numerologia dela é 1. 2 mais 1, 3. Significa que nessa parashá nós estudaremos as 3 últimas makot, as 3 últimas pragas que Deus, através de Moshe e de Aharon, trouxe para a terra do Egito, trouxe para Mitzrayim. E depois da 10ª praga, a praga dos primogênitos, a famosa praga dos primogênitos, como está escrito na Torá, que teve uma tzeaká, ve'aitá tzeaká gdolá bechol eretz Mitzrayim. Foi um clamor muito grande, aquela mesma tzeaká, aquele mesmo clamor que Akadosh Baruch Hu ouviu de Am Israel, e por isso ele despertou, dessa maneira que ele despertou, ele trouxe a salvação. Esse mesmo clamor, ele veio também para Mitzrayim. Midá keneged midá. Se você fez o meu povo sofrer, então também, esse povo, o Egito também, ele vai sofrer. E depois disso, nós vemos algo muito interessante. Kadosh Baruch Hu Be'etzem, ele transforma Moshe Rabbeinu e Aharon em 2 situações muito fortes. A primeira de todas, que Moshe e Aharon, eles, quando mandaram a praga para o Egito, eles eram shlichim de Hashem para o Paró, ou seja, eles vinham falar com o Paró, Lema'an Israel, em prol de quem? Em prol de Am Israel, em prol dos filhos de Israel, para que eles pudessem ser libertados. Agora começa uma nova fase na shlichut, né? no envio de Moshe e Aharon, que é uma shlichut vinda de Deus e diretamente para Israel, não mais Paró. Ok? Isso é muito interessante porque agora nós estudaremos a primeira mitzvah relacionada ao povo como um todo, que é a famosa mitzvah de Rosh Chodesh, a mitzvah de fixar meses no nosso calendário. Eu vou ler com vocês alguns psukim, alguns versículos para a gente poder compreender algo muito interessante. Fala o seguinte na Torá: Vayomer Hashem el Moshe ve'el Aharon ve'eretz Mitzrayim lemor. E disse Deus para Moshe e para Aharon, na terra do Egito. É interessante entender que ele falou na terra do Egito. Achodesh azel lachem rosh chodashim rishon u lachem lechodeshei Hashanah. Esse mês que nós estamos, que nós sabemos que o mês da saída do Egito é o mês de Nissan, ele é para vocês como Rosh Chodesh, como a cabeça do mês, e ele é o primeiro dos meses em relação à contagem dos anos. E aí ele começa, depois que ele fala para vocês instituírem o Rosh Chodesh, a Kadosh Baruch Hu continua falando, vão e pegam o cordeiro e vamos fazer o korban, para que quando tiver a Maká dos Bechorot, a Kadosh Baruch Hu ele vai passar sobre o sangue que tiver nos umbrais de cada casa e etc, etc, etc. Como uma história muito famosa que nós todos conhecemos, que está contando na nossa parashá. Mas eu quero agora pegar um pouco dessa mitzvah que a gente tem de Rosh Chodesh e entender ela de uma forma um pouco mais profunda. Se nós formos lembrar, o primeiro Rashi da Torá, a primeira explicação do comentarista Rashi na nossa Torá, quando conta Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz, que no princípio Deus criou o céu e a terra, o Rashi faz uma famosa pergunta em nome de Rabi Yitzhak, em nome do Rabino Yitzhak, e ele fala que a Torá não precisaria ter começado de Bereshit. A Torá deveria ter começado da primeira mitzvah que o povo judeu recebeu como povo, que é a mitzvah de Achodesh Hazel Lachem. É a parashá de Rosh Chodesh, de você fixar o início de cada mês, que ela consta onde? Na nossa parashá. Então, se é assim, pessoal, a gente precisa entender o que tem de tão especial nessa mitzvah, que faz com que Rabi Yitzhak pergunte e fale, não precisa começar pelo Bereshit, vamos começar por mitzvah. É claro que a primeira explicação mais simples que a gente tem é que a Torá não é somente um livro de mitzvot. A Torá, ela é um livro que ensina pra gente um caminho de vida. É um livro que mostra pra gente os exemplos que nós temos que ter com a construção
de valores que os nossos patriarcas nos trouxeram, com a construção dos valores que as 12 tribos trouxeram, para que a gente agora possa se formar como um povo, como uma umá, como uma nação. Então é óbvio que não poderia ter começado só com mitzvot, não é um código de leis apenas, é um código de ética. É um código de ética que através dessa ética nós temos a possibilidade de quê? De cumprir os mandamentos de uma forma completamente diferente. É completamente diferente uma pessoa que cumpre mitzvah com ética de uma pessoa que cumpre mitzvah sem ética. Por isso, vamos começar com Bereshit e depois estudaremos as mitzvot. Mas eu quero agora voltar para a nossa pergunta. O que tem nessa mitzvah de tão forte? Por que essa mitzvah foi a mitzvah escolhida por Hashem para ser a primeira do povo judeu? Então, quero trazer alguns conceitos aqui muito interessantes, pessoal. Como vocês sabem, uma das ideias mais fortes de quando um povo ou um rei escraviza outro povo é exatamente a falta de tempo, literalmente a falta de tempo que é colocado naquele povo que está sendo oprimido. Se você, por exemplo, coloca um povo e dá para esse povo tempo, dá para esse povo tranquilidade, você deixa eles trabalharem como eles quiserem e você deixa muito tempo livre para eles, esse tempo faz com que eles tenham a capacidade de pensar como eu vou sair daqui, como eu vou me libertar. E isso pode ser muito perigoso. O Paró, com toda a inteligência que ele tinha, ele sabia disso. Então o que ele faz? Ele escraviza. Ele coloca o povo judeu oprimido para que eles, com tanta quantidade de trabalho, com tantas missões que eles tinham que fazer, tantas construções que eles tinham que ter naquele momento, eles não tivessem a capacidade de ter o controle sobre o tempo. E quando você não controla o tempo ele vira o quê? O tempo ele vira banal. O tempo ele vira só mais um detalhe na vida. Você não consegue controlar o tempo, você não sabe quando parar, quando continuar, porque você tem que fazer tudo. E o que acontece aqui? Se você não tem o tempo, se você não controla o seu tempo, você também não tem a chance de pensar na sua vida. Você não tem a chance de parar. É amanhã, é amanhã, é amanhã. O hoje é igual ao amanhã, que foi igual ao ontem, que vai ser igual ao depois do amanhã. Em outras palavras, vai ser tudo igual. A pessoa, quando ela não controla o tempo, ela não tem a chance de mudar. Ela não tem a chance de melhorar. Ela não tem a chance de ser uma outra pessoa. Tanto é, pessoal, vamos lembrar uma coisa muito interessante. Quando Moshe, pela primeira vez, vem falar com o Paró em nome de Deus, qual é o argumento que o Paró fala? Você está querendo tirar esse povo? Olha só, se você está falando isso é porque esse povo tem muito tempo livre para pensar em como sair daqui. Eu vou escravizar eles ainda mais. Se anteriormente eu dava palha para eles, agora eles vão ter que arrumar palha. Se anteriormente eu trazia matéria-prima para eles, agora eles vão ter que arrumar matéria-prima sozinho. Ou seja, o Paró ele fala, eu tenho que colocar nesse povo escravidão, trabalho, porque isso não vai dar para eles o controle sobre o tempo. Fala Hashem, o primeiro swift, a primeira mudança que tem que ter dentro desse povo escravizado, que não tem um controle sobre o tempo, é saber o seguinte, olha, vocês têm a chance, na mão de vocês, de fixar quando e como vocês vão fazer determinadas coisas. A Chodesh Hazeh Lachem, fala Kadosh Baruch Hu. Esse é o mês para vocês. Por que para vocês? Porque vocês têm a possibilidade, através das mãos de vocês, eu estou dando um poder nas mãos de vocês de fixar quando vai ser esse mês. E o Urash explica algo muito interessante. Ele fala que Moshe, ele teve uma dificuldade em saber. Uau, como eu vou saber qual o formato que a lua tem que estar para eu saber que agora é um novo mês? E está escrito que Hashem ele mostrou para Moshe. Ele mostrou para Moshe. Moshe no início não tinha entendido de que maneira era. Porque também, de alguma forma, apesar de Moshe ter recebido a revelação de Hashem, essa mentalidade que precisava ser trocada também precisava ser trocada em relação a Moshe. Em outras palavras, pessoal, quando Hashem fala a Chodesh Hazeh Lachem, Rashei Chodashim Le Chodeshei Hashanah, que esse é o mês que é para vocês,
é que vocês agora têm que entender que Deus ele vai dar para vocês a chance de ter o controle sobre o tempo, de poder olhar no relógio, de poder programar a sua vida, de poder planejar a sua vida. O que você vai fazer hoje? Quais são as suas metas em relação a amanhã? Quais são as suas metas daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Você ter o olhar de cima para poder entender, uau, essa é a construção que eu quero ter na minha vida. Não olhar apenas o que está na sua frente. Não olhar 1 metro do que está na sua frente. Esse é o escravo, o que olha só o que está na frente dele, o que olha o trabalho que ele precisa fazer e o quanto que ele tem que terminar. Ele não tem tempo de pensar. Hashem fala, eu vou dar para vocês o primeiro preceito, a primeira mitzvah que eu vou te dar, é a primeira mudança que você tem que ter, que agora você tem controle sobre você mesmo. Você tem esse controle. Você tem a chance de controlar o que você vai fazer com o tempo que eu te dou. E é isso que os Forno, ele fala pra gente. Se antes vocês não tinham controle sobre o tempo, agora eu, Akadosh Baruch Hu, mesmo que eu sou o dono de vocês, e mesmo que nós temos que ser os escravos de Deus, mas essa escravidão é uma escravidão que dá a possibilidade de você pensar. Essa é a escravidão que dá a possibilidade de você saber buscar o tempo inteiro na sua vida quem você é de verdade, o que você tem que fazer de verdade. E sem dúvida nenhuma, pessoal, essa é a primeira mudança muito forte que a gente tem. Ou seja, a escolha de Rosh Chodesh, ela vem para mostrar para a gente o quê? Ela vem para demonstrar que a gente precisa saber controlar o nosso tempo. O tempo é um presente de Hashem. Hashem deu a possibilidade de nós termos tempo na nossa vida. E nós sabemos que o que as pessoas mais reclamam hoje, qual é? Qual é a reclamação maior que as pessoas têm? Eu não tenho tempo. Ah, mas eu queria tanto fazer algo, mas eu não tenho tempo. Então Deus está falando, não sejam escravos do Egito. O Egito aqui, a gente obviamente pode falar que é a escravidão que o povo judeu passou. Mas o Egito também é tudo que leva a gente a perder o controle do tempo. Perder o controle de quem nós somos. Se nós, por exemplo, nos focamos muito na nossa vida em relação a uma determinada coisa, ou em relação a trabalho, ou em relação à internet, ou em relação a qualquer coisa que nos tira muito tempo da nossa vida, isso é um tipo de escravidão. E Hashem está falando, pega o tempo e controla. O tempo realmente, se a gente for parar para pensar, pessoal, ninguém tem tempo. O tempo a gente constrói, o tempo a gente faz, o tempo a gente programa, porque nós temos essa chance nas nossas mãos. E quando Deus ele coloca essa mitzvah para Moshe e para Aaron, ele está falando, olha, eu, Deus, podia fazer o quê? Eu sei quando eram os rodas, eu podia avisar para vocês, mas eu quero que vocês entendam a força gigantesca que vocês têm nas mãos de vocês. A força de dar santidade a um dia. Pessoal, olha que incrível. Quando, naquela época, os meses, hoje em dia a gente não tem isso, infelizmente, nós sabemos exatamente quando é Rosh Chodesh. Mas naquela época, como funcionava tudo? Funcionava de uma forma muito interessante. O Sanedrin, o grande tribunal rabínico em Jerusalém, ele recebia pessoas que testemunhavam e viam a lua num determinado formato. Na Mishnah, no tratado de Rosh Hashanah, ela fala exatamente tudo sobre essa ideia. A ideia de você lekadesh o chodesh, você santificar aquele mês. Então a pessoa ela vinha, o Beidin fazia um monte de perguntas, perguntava onde ele viu a lua, como ele viu a lua, de que maneira ele viu a lua. E depois, quando o Beidin via que estava tudo bem, e obviamente tinha que ser feito através de 2 testemunhas, para que aquele testemunho seja válido, o Beidin daqui, desse mundo, falava Mekudash, está sagrado, agora era os Chodesh. Ou seja, um dia que aparentemente seria normal, Deus ele deu a possibilidade nas nossas mãos de santificar, de tornar esse dia muito, mas muito especial, como nós sabemos que é o dia de Rosh Chodesh, quando todos os meses nós temos a renovação também da lua. E é sobre esse o segundo ponto que eu gostaria de tratar agora. É muito interessante que nós sabemos e conhecemos o famoso Midrash que conta lá em Sefer Bereshit, no livro de Bereshit, na primeira parashá, quando conta que Deus ele criou 2 luzeiros, Etznei Meorot Gdolim. Ele criou 2 luzeiros grandes. Logo depois,
A Torá fala, et ha'ma'or gadol lememshelet hayom, ve'et ha'ma'or katon lememshelet halayla ve'et ha'kochavim. O luzeiro grande vai ser para o dia, ou seja, o sol, e o luzeiro pequeno vai ser para iluminar a noite, e Deus também criou as estrelas. E aí surge a famosa pergunta muito conhecida, se antes ele falou que eram 2 luzeiros grandes, o que aconteceu agora que tem um luzeiro pequeno e um que é grande? Então o famoso Midrash conta que a lua veio até Kadosh Baruch Hu e falou, Deus, como podem 2 reis estarem sob uma mesma coroa? Então Deus falou, se você está falando isso, vai e você que vai ficar menor. Você vai diminuir. Por isso que no início o sol e a lua tinham o mesmo tamanho. Quando a lua veio reclamar com Deus, ele falou, agora você diminui. Por isso que a luz da lua ela é menor do que a luz do sol. Só que aqui a gente tem uma ideia muito interessante, pessoal. A Kadosh Baruch Hu, ele de alguma forma para tentar apaziguar ou tentar ficar de bem, digamos assim, uma maneira de falar, obviamente, com a lua, ele fala para ela, você está menor, mas vai ter uma mitzvah na Torá que ela vai ser feita somente quando as pessoas olharem para você, lua. Que é exatamente a mitzvah de fixar o mês. Rosh Chodesh, pessoal, apesar de Chodesh, o significado, a tradução em hebraico é mês, mas Chodesh também vem da palavra Hadash, novo. Vem da palavra Hidush, novidade. Vem da palavra, do verbo Lechadesh, de se renovar. Então, tem uma ideia muito forte também em relação a Rosh Chodesh. Fora o presente divino que nós temos chamado tempo, que não volta. O segundo que acabamos de passar, o dia que passamos, os minutos que passamos não voltam nunca mais. Por isso que nós temos que aproveitar o tempo da melhor forma possível, da forma mais importante possível, da forma mais significativa possível em todos os sentidos. Mas também, pessoal, Rosh Chodesh ele nos dá a ideia de quê? De que sempre é hora de lechadesh, sempre é hora de se renovar, sempre é hora de mudar. A lua, ela dá essa ideia pra gente. Quando nós olhamos a lua no início do mês, nós quase não conseguimos ver. E ela vai crescendo, ela vai aumentando de tamanho, até que no meio do mês, no dia 14, 15, 16 do mês em hebraico, nós olhamos a lua e a lua está cheia, está repleta de luz. E quando passam mais alguns dias, a lua ela começa a diminuir novamente. Até que no início do próximo mês, ela vai aumentar novamente. E vai ficar... E assim funciona esse ciclo que acontece com a lua, que Be'etzem Deus está falando. É o ciclo da vida de vocês também, Israel. Que muitas vezes nós temos que saber, não sempre a gente tem como ficar cheio. Não é sempre que a gente tem como ficar pleno. Mas a gente tem que saber que por mais que tenham momentos, pessoal, que a gente infelizmente cai um pouco de nível, como é o final do mês, que o brilho da lua, ele vai baixando, ele vai diminuindo, mas a gente tem que saber que se isso acontecer, Rosh Chodesh vem para mostrar o quê? Que depois essa lua, ela vai voltar com o seu brilho, passo a passo ela vai voltar, e exatamente essa é a nossa vida. Se a gente às vezes cai, a gente não tem que ficar triste. A gente tem que ficar triste, mas com a esperança e com a certeza que temos que ser como a lua, que temos que lechadesh et atzmeinu, temos que nos renovar o tempo inteiro. Temos que todos os momentos da nossa vida saber que por mais que o brilho não esteja cheio, por mais que o brilho não esteja completo, e por mais que a gente às vezes sente que esse brilho está se ofuscando, mas que nas nossas mãos, pessoal, a gente tem a possibilidade de voltar. A gente tem a possibilidade de trazer de novo aquele brilho, não só com relação à lua, mas o brilho também em relação à vida de cada um de nós. Um ensinamento incrível que a Kadosh Baruch Hu quer passar para a gente. A gente está numa sociedade, pessoal, que escraviza. E como escraviza cada um de nós? Escraviza em relação a valores, escraviza em relação ao tempo, escraviza em relação a mídias sociais, há coisas que a gente é obrigado a fazer mesmo sem ter vontade. Nós temos que saber, lembrar da mitzvah, o primeiro mandamento. Deus ele falou, você não tem que fazer isso. A Chodesh hazeh lachem. Você tem a chance de escolher. Ninguém está pedindo para você ficar 5 horas assistindo seriados todos os dias e mais 3 horas nas mídias sociais e etc. Você tem que saber ter o controle de quanto tempo isso vai ser bom para você.
não esquecendo que toda a ideia do Rosh Chodesh é colocar a santidade de um dia nas nossas mãos. Da mesma forma, pessoal, que a santidade da nossa vida, os valores da nossa vida, o amor pelas pessoas, ele está aonde? Exatamente nas nossas mãos. Nas nossas mãos que controla o tempo, que pode planejar uma vida inteira sem dúvida nenhuma. Então, por mais que nós lemos a história de Mitzrayim e vemos isso como algo apenas do passado, não. Hashem está falando hoje. Controlem o tempo, saibam aproveitar esse presente divino. E mais, pessoal, saibam a importância que eu dou para cada um de vocês, assim fala Hashem. E é por isso, pessoal, que quando a gente tem as 3 festas, Pesach, Shavuot e Sukkot, Rosh Hashanah também e Yom Kippur, sem dúvida nenhuma, quando nós falamos sobre o dia, nós falamos Mekadesh Israel Ve'azmanim, quando é Pesach, Shavuot e Sukkot, e quando é Rosh Hashanah e Yom Kippur, nós falamos Mekadesh Israel Ve'yom HaZikaron para Rosh Hashanah, e Mekadesh Israel Ve'yom HaKippurim para Yom Kippur, ou seja, Mekadesh Israel Ve'azmanim. Quem é que santifica o dia para que esse dia agora seja especial e seja Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah ou Yom Kippur? Antes de tudo é Israel. Porque nós temos a chance de santificar o mundo, de santificar a nossa vida, de santificar, sem dúvida nenhuma, essa geração que, por um lado, tem valores tão invertidos, mas, por outro lado, nós temos um mérito muito grande de fazer parte dessa geração da Geulah, da geração da redenção, onde, por mais que muitas vezes parecemos que estamos em fundo do poço, nós temos que saber que é de lá, é desse lugar onde parece que tudo está perdido, que a Kadosh Baruch Hu, se Deus quiser, vai se revelar e vai trazer Mashiach, que só tenhamos alegrias, que possamos aproveitar, desfrutar o nosso tempo e lembrar, o tempo não volta. O tempo de agora não volta nunca mais. Então vamos desfrutar, vamos aproveitar, vamos santificar. Está nas nossas mãos, só depende da gente. A Chodesh Hazeh Lachem. Esse é o mês para vocês. Shabbat Shalom Umevorach.